Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson, professor de matemática, em mais uma aula do SEAD Colabora, aquela aula completa sobre um conteúdo que está lá na matriz curricular que você está trabalhando aí na sala de aula. Hoje, o tema da nossa aula é o seguinte: divisão de números racionais. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos um pouquinho sobre a multiplicação desses números racionais. Então, hoje, nós vamos focar na divisão, certo? Como é que eu divido frações? Como que eu divido números decimais, aquele número com vírgula? Sempre fica aquela dúvida ali no meio do caminho, né? O que eu faço com essa vírgula? Então, hoje eu vou mostrar uma forma mais prática e fácil da gente resolver divisões com esses números racionais, certo? Então, qual que é o desafio da nossa aula de hoje? É compreender como realizar divisões envolvendo números racionais, tanto em forma de fração quanto em decimal. Então, nós vamos começar a nossa aula revisando e relembrando um pouquinho o que são os números racionais. De olho na tela. O que então são os números racionais? São todos os números que podem ser escritos na forma de fração, onde o numerador e o denominador são inteiros, e o denominador é diferente de zero. Então, toda vez que eu tiver uma fração, eu tenho, então, um número racional. Quais são, então, os números, né, de forma mais especificada? Quais são os números que nós podemos considerar como racionais? Os inteiros, que eu coloquei como exemplo aqui, o -2, o 0, o 5. E aí vem a dúvida, professor, mas isso não é fração. Como é que o senhor está falando para a gente que número racional são aqueles escritos em forma de fração, mas o -2, o 0 e o 5 não são frações? Vamos juntos aqui para vocês verem que isso sim pode ser uma fração. Olha só, o -2. Como que eu posso chegar no -2 em forma de fração? O resultado de -4 dividido por 2. Se eu fizer o jogo de sinal do número que está no numerador e o denominador, menos com mais dá menos, 4 dividido por 2 é igual a 2. Observa que de uma fração eu cheguei nesse resultado. Então eu posso considerar o -2 como um número racional. Assim também como, pessoal, eu posso dizer que o -2 ele pode ser escrito diretamente em forma de fração, como -2 dividido por 1. Qualquer número inteiro pode ser escrito em forma de fração, tendo o denominador igual a 1. Certo? A mesma coisa o 0 aí, ó. 0 dividido por 5. O resultado é igual a 0. Certo? O resultado igual a 5 aí também. Eu poderia escrever o 25 dividido por 5. O 25 dividido por 5 é igual a 5, que é esse número inteiro que eu trouxe para vocês. Certo? Além disso, além dos números inteiros, eu também posso dizer que os números racionais são os decimais exatos. 0,5, que é o resultado de quê? É o resultado de 1/2. É igual a 0,5. Então, o resultado de frações que não são inteiros também são considerados números racionais. Todos aqueles decimais exatos, que têm início e têm fim. Da mesma forma, as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? São aqueles números, deixa eu apagar aqui, são aqueles números, né, decimais que nós vamos ter um período, um númerozinho depois da vírgula que se repete infinitamente. Exemplo que eu trouxe para vocês, o 0,3333, esse 3 vai repetir infinitamente. E ele é o resultado de uma fração, né? Uma fração é uma divisão, nós já sabemos disso. 1/3, 1 dividido por 3, é igual a 0,3333 e assim por diante. Certo? Continuando então. Vamos agora ver como nós vamos fazer a divisão entre esses números racionais. Começando com as frações. Para eu dividir frações, é bem simples.
A divisão de números racionais vai seguir a mesma lógica da divisão comum. Dividir é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Essa é a ideia primordial para a divisão de frações. Por quê? Observa que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui 3/4 dividido por 2/5. Como que eu resolvo essa divisão entre essas duas frações? Eu vou copiar a minha primeira fração e eu vou usar a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Olha só para vocês verem aqui. Eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. A minha segunda fração é 2/5. O que é inverso, professor? Eu vou trocar de lugar o numerador com o denominador. O 2 que estava em cima foi lá para baixo e o 5 que estava lá embaixo foi lá para cima. Então eu vou ter uma nova fração inversa a ela. Então, técnica para resolver a divisão entre frações. Copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. A partir daí, é multiplicação de frações. Vou multiplicar o de cima pelo de cima. 3 vezes 5, 15. E o de baixo pelo de baixo. 4 vezes 2 é igual a 8. Certo? Então, essa é a regra da divisão de frações. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tudo bem? Vamos seguindo? Vou trazer para vocês, deixa eu só apagar aqui. Vou trazer para vocês agora, então, mais exemplos. Vamos fazer juntos essas daqui? A primeira é 2/5 dividido por 5/3. Olha só, então vou aqui, letra A. Copio a primeira fração, 2/5, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Se era 5/3, vai ficar 3/5. O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. A partir daí é só multiplicar o de cima pelo de cima. 2 vezes 3, 6. E o de baixo pelo de baixo. 5 vezes 5 é igual a 25. Certo? A mesma coisa na letra B ali, ó. Vou fazer aqui embaixo. B. Menos 2/5, agora já tem uma fração negativa, o que não é problema pra gente, tá? Menos 2/5 dividido por meio. Então eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 1/2? É 2/1. Aqui é preciso fazer o jogo de sinal. Porque eu tenho uma fração negativa e uma fração positiva. Então, menos com mais é igual a menos. E aí eu faço a multiplicação normal. De cima pelo de cima. 2 vezes 2, 4. Embaixo, 5 vezes 1, 5. O resultado é menos 4/5. Tudo bem? Vamos fazer a C aqui no cantinho? Ó, a C é 12/5 dividido por 4/2. Então, nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vou fazer a multiplicação normal. De cima pelo de cima. 12 vezes 2 é igual a 24. Embaixo, 5 vezes 4 é 20. Então, ficou 24/20. Dá para simplificar. Toda vez que você vê o resultado da sua fração que dá para simplificar, dá para reduzir, nós vamos reduzir. Porque simplificar, nós vamos dividir por um mesmo número, o numerador e o denominador. Reduzir esses números. Eu consigo simplificar por 2. Vamos começar com um número bem pequeno, né? Se eu dividir em cima e embaixo por 2, o que eu vou ter? 24 dividido por 2, 12. Embaixo, 20 dividido por 2, 10. Então, deu 12 décimos. Dá para simplificar mais. Eu consigo dividir em cima por 2, embaixo também por 2. Vai ficar quanto? 12 dividido por 2 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. 6/5. Agora não dá mais para simplificar. Por quê? Eu não tenho um número que eu consiga dividir tanto 6 quanto 5 ao mesmo tempo. Então, a gente para por aqui. Tudo bem? Então, o que nós fizemos aqui? Resolvemos divisão entre duas frações. Sempre copiei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda.
Tudo certo? Certo? Nós não vamos ter 2 decimais ainda. Isso aqui só nos próximos slides. Agora nós vamos ver o quê? Um número inteiro e um decimal. Observe. Para dividir um número inteiro por decimal, ou um decimal por inteiro, é preciso transformar esse número decimal em um número inteiro, por meio da multiplicação por base 10. Mas atenção, é preciso cuidado com o deslocamento da vírgula. Pessoal, eu vou apresentar para vocês a forma que eu acho mais fácil de se dividir com números decimais. Tem N formas, né, de você fazer essa divisão. Se você procurar aí no YouTube, você vai conseguir encontrar várias formas de se resolver até a divisão com a própria vírgula ali no meio. E no final você vai deslocando essa vírgula. Eu acho um pouco confuso. Eu prefiro já eliminar essa vírgula no início para a gente poder trabalhar tranquilo com o número inteiro. Vou apresentar a forma que eu costumo trabalhar e ensinar em sala de aula. Vamos juntos? Olha só. Trouxe o primeiro exemplo, 6 dividido por 0,3. Olha só. Escrevi ele bem grande aqui, ó. 6 dividido por 0,3. O que acontece? Deixa eu escrever só um pouquinho mais embaixo, para a gente aproveitar o espaço ali em cima. Ó. Eu tenho uma divisão de um número inteiro, que é o 6, por um número decimal, que é o 0,3. A minha primeira questão aqui é sumir com essa vírgula. Para eu sumir com essa vírgula, eu vou andar, né, com essa vírgula para frente ou para trás, de acordo com o que eu precisar. Nesse caso aqui, nós vamos multiplicar pela base 10. Então, a nossa vírgula sempre vai para a direita do nosso número, para frente do nosso número. Então, quando a minha vírgula fica depois, né, do nosso número, na frente do nosso número, quer dizer, então, que essa vírgula foi eliminada do número. Nesse caso aqui, para a nossa vírgula ficar à frente do nosso número, ela vai precisar de andar uma casa para frente. Logo, eu sei que eu vou multiplicar por 10. Todas as vezes que eu vou andar uma casinha só, eu vou multiplicar por 10. Certo? Só que se eu multiplico por 10 de um lado, eu também vou ter que multiplicar por 10 do outro lado. Certo? Olha o que vai acontecer. 6 vezes 10, 60. Agora, dentro da chave, olha como é que vai ficar. Vai ficar o seguinte. 0,3 vezes 10, a vírgula vai andar uma casinha para frente. Vai ficar, então, só o 3. Era a mesma coisa de estar assim, ó, gente. Ó, 0,3 andou aqui para frente, ficando assim, ó, 3, certo? A vírgula ficou depois do nosso número. Isso quer dizer o quê? Que a gente conseguiu eliminar essa vírgula aí. Deixa de ser um número decimal e passa a ser um número inteiro, certo? Só a gente fazer essa divisão agora. É só a gente pensar qual o número que eu vou multiplicar por 3 que vai dar 60. É o 20. Então, eu sei que 20 vezes 3 é igual a 60. Então, 60 menos 60 é 0. Ou seja, o resultado de 6 dividido por 0,3 é 20. Cheguei numa resposta inteira. Tudo bem? Então, recapitulando tudo que eu fiz aqui. O número inteiro dividido pelo número decimal. Eu sumi com essa vírgula daqui. Eu multipliquei por uma base 10, de acordo com a quantidade de casas que eu preciso andar. Cheguei, então, multiplicando por 10 dentro da chave, eu também tenho que multiplicar fora da chave. 6 vezes 10 dá 60, 0,3 vezes 10 dá 3. Sumi com a vírgula, faço a divisão como de costume. Tudo bem? Podemos prosseguir? Vamos para mais exemplos? Deixa eu apagar aqui. E vamos lá. O nosso exemplo B é 7,5 dividido por 4. Agora eu trouxe um caso com a vírgula fora da chave. Olha só. 7,5 dividido por 4. Mesma coisa, gente. Vamos sumir com essa vírgula daqui. Para ela sumir, ela vai andar uma casinha para frente. E aí vai ficar 75, concordam? Só que, para ela andar uma casinha para frente, eu vou multiplicar por 10 aqui
e também vou ter que multiplicar o número que está dentro da chave também por 10. Eu sempre tenho que fazer essa multiplicação dos dois lados. Não pode ser de um lado só. Senão você altera, né, a sua operação. Como que vai ficar isso aqui então? Vai ficar assim, ó. 75 dividido por 4 vezes 10, 40. Certo? Vou fazer essa divisão aqui, ó, do ladinho, porque ela vai ficar um pouquinho extensa. Então, 75 dividido por 40. Vamos pensar agora em um número que eu vou multiplicar o 40, que vai chegar próximo do 75. Quantas vezes 40 chega próximo do 75? Uma vez só. Porque 2 vezes já é 80, passa do 75. Então, 75 menos 40 vai dar, ó, 5 menos 0 dá 5. 7 menos 4 dá 3. Então, ficou 35. Agora a gente vai testar, continuar a nossa divisão. 35 divide por 40? Não, porque ele é menor. Então, não tem como a gente continuar essa divisão. Vamos entrar, então, numa divisão com número decimal. Coloco uma vírgula aqui e acrescento um 0. Agora eu tenho 350 dividido por 40. Qual número que eu vou colocar aqui embaixo da chave, que quando eu multiplicar por 40, eu vou ter 350? É o número 8. 8 vezes 40 dá 320. Então, 350 menos 320 vai dar igual a 30. Certo? Porque 0 menos 0 é 0, 5 menos 2 é 3 e 3 menos 3 é 0. 30 divide por 40? Não, porque ele é menor do que o número que está dentro da chave. Professor, mas eu vou colocar outra vírgula lá em cima para acrescentar um 0? Não. Lembre-se que, a partir do momento que você entra nos números decimais, você já está autorizado a colocar a quantidade de zeros que você precisar, sendo um de cada vez, aqui na parte de baixo, para a gente continuar a nossa divisão. Então, eu vou colocar um 0 aqui e vou continuar a minha divisão. 300 divide por 40? Com certeza, é um número maior que 40. Nós precisamos agora saber quantas vezes 40 chega próximo de 300. 7 vezes? 7 vezes 40 dá 280. Então, 300 menos 280 dá igual a 20. 20 divide por 40? Não, nós estamos autorizados a o quê? A colocar um 0 aqui, certo? Temos 200. Pensa agora, qual número que multiplica por 40 que dá exatamente igual a 200? É o 5. 5 vezes 40 é igual a 200. E aí a gente termina a nossa divisão. Eu sei então que 7,5 dividido por 4 é igual a 1,875. Tudo bem, pessoal? Então nós fizemos agora outro processo, né? Com a vírgula fora da chave na nossa divisão. Perceba que a primeira coisa que a gente faz é sumir com a vírgula. Tudo certo? Podemos continuar? Então, vou apagando aqui para a gente poder continuar as nossas resoluções. Vamos juntos? Agora nós vamos dividir dois números decimais. Então, os dois agora têm vírgula. O que que nós vamos fazer? O mesmo processo. Observa aqui junto comigo. Ó, eu vou ter 0,48 dividido por 0,12. Se eu for observar, nós temos aqui uma facilidade muito grande, porque nós temos dois números depois da vírgula. A minha vírgula, então, teria que andar duas casinhas, tanto de fora da chave, quanto dentro da chave. Para ele andar duas casinhas, eu preciso multiplicar por quanto? Eu vou multiplicar por 100. Lembra daquela regrinha que eu já expliquei para vocês? Que eu multiplico pela base 10, né? E eu vou andar com a vírgula, a quantidade de casas de zeros que tem a minha base 10. Então, se eu vou multiplicar por 100, tem dois zeros, então quer dizer que eu vou andar duas casinhas. Se eu multiplicar por 10, que tem um zero, eu vou andar uma casinha. Então, a quantidade de casas que eu vou andar
É de acordo com os zeros que tem o número que eu estou multiplicando, certo? Então, se eu multiplico por 100 desse lado, eu vou multiplicar por 100 desse lado aqui também. A vírgula vai ficar depois do número. Então, nós vamos resultar em 48 dividido por 12. Pensa comigo. 48 divide por 12? Sim. E dá, gente, exata a nossa conta. A gente precisa procurar qual número que eu multiplico por 12 que dá 48. É o número 4. 4 vezes 12, olha só, vamos fazer aqui no cantinho, ó. 4 vezes 12, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 dá 4. É exatamente igual ao 48. Certo? Então eu sei que o resultado da divisão de dois números decimais é igual a um número inteiro. Isso é regra, professor? Sempre vai ser assim? Não, tá? Pode também dar um número decimal, não tem problema. É o que nós vamos ver no nosso próximo exemplo. Vamos juntos? Deixa eu apagar aqui. Para a gente poder continuar. Vou mostrar para vocês agora, então, que dois números decimais em uma divisão também pode dar um número decimal. Olha só. 8,25 dividido por 4,5. Observa quantas casinhas que eu vou ter que andar com a minha vírgula. Dentro da chave, eu preciso andar somente uma casinha. Só que fora da minha chave, eu tenho que andar duas casinhas para minha vírgula sumir. E agora, professor, eu vou multiplicar por 10 e resolver dentro da chave, ou eu vou multiplicar por 100 e resolver fora da chave? Essa é uma boa questão a se destacar. É importantíssimo você se livrar de todas as vírgulas. Se você multiplica por 10 o lado de cá, o que vai acontecer? Você vai ter 45, resolveu o problema da vírgula. Mas se você multiplica por 10 esse lado de cá, a vírgula vai andar uma casinha para frente e você ainda continua com a vírgula lá. Ficou 82,5. Resolveu o problema? Não. Então você vai sempre optar pela quantidade maior que resolva todos os problemas. Porque se eu multiplico por 100 fora da minha chave, eu vou andar duas casas, fica 825. Agora, se eu multiplicar por 100 dentro da chave, o que vai alterar? Eu só vou andar uma casinha a mais. Se a vírgula está aqui e tem que andar mais uma, é só eu acrescentar o 0. Fica 450. Certo? Deixa eu mover aqui, só para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Olha só. Continuando a nossa divisão. Agora eu vou pensar num número que quando eu multiplico por 450, chega próximo do 825. Que número vai ser esse? O 1. Porque vocês concordam que 2 vezes 450 é 900, passa de 825. Então, 1 vezes 450 é 450. Subtraindo isso daqui, 5 menos 0 dá 5, 2 menos 5 não dá, pega o emprestado, fica 7, fica 12 aqui. 12 menos 5 dá 7, e 7 menos 4 dá 3. 375. Continuando a nossa divisão. Divide por 450? Não, porque ele é menor do que o número que está dentro da chave. Então nós vamos entrar nos decimais, daquela mesma forma. Coloca uma vírgula, acrescenta um 0. 3.750 divide por 450? Com certeza. Agora é a gente pensar num número que quando eu multiplico por 450 chega próximo do 3.750. Vou ajudar vocês aqui. É o 8. Vamos fazer aqui no cantinho, ó, 450 vezes 8. Olha quanto que vai dar. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 5 dá 40, sobe 4. 8 vezes 4 dá 32, com mais 4, 36. Então deu 3.600. É o que chega mais próximo de 3.750. Então 8 vezes 450, 3.600. Subtraindo isso daqui, eu vou ter 0 menos 0 é 0, 5 menos 0 é 5,
7 menos 6 dá 1 e 3 menos 3 é 0. Ficou 150. 150 divide por 450? Não, ele é menor do que o número que está dentro da chave. Como eu já estou nos decimais, eu já posso colocar um 0 aqui. Fica 1.500. 1.500 divide por 450? Sim. Então eu consigo encontrar um número que eu multiplico por 450 que chega próximo a 1.500. Que número é esse? É o 3. 3 vezes 450. Vamos fazer aqui no canto? Ó. Aproveitar aqui a nossa continha. 3 vezes 450. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 5 é 15, sobe 1. 3 vezes 4, 12, com mais 1, 13. Dá 1.350. Então, 1.500 menos 1.350. Se eu fizer essa subtração, olha o interessante que vai acontecer aqui, ó. 0 menos 0 é 0. 0 menos 5 não dá, pega o emprestado, fica 4. Vem 1 pra cá. 10 menos 5 é 5. 4 menos 3 dá 1. 1 menos 1 é 0. Eu cheguei de novo em 150. O que vai acontecer? Eu vou acrescentar outro 0. Vou multiplicar novamente por 3, que vai dar 1.350. Vai sobrar novamente o 150. Eu acrescento novamente o 0 e continuo essa divisão. Ou seja, eu tenho uma dízima periódica aqui, ó. Eu tenho esse 3 como período que vai se repetir infinitamente. Então eu vou ter aqui, como resultado dessa divisão de dois números decimais, 8,25 dividido por 4,25, 1,8333 infinitamente. Um carro percorre 0,75 quilômetros com 0,05 litros de gasolina. Quantos quilômetros ele percorre com 1 litro? Então, é simples. Nós vamos fazer essa divisão de 0,75 quilômetros com 0,05, certo? Ó, vamos juntos. Acho que cabe aqui. 0,75 dividido por 0,05. O que nós temos aqui? Dois números decimais que eu posso transformar, né, em números inteiros sumindo com essa vírgula. Observa que eu tenho que andar 2 casinhas para frente com a minha vírgula fora da chave e a mesma coisa dentro da chave. Então eu vou multiplicar desse lado de cá por 100 e do lado de cá também por 100. Vai ficar 75 dividido por 5. É a gente pensar, qual número que eu multiplico por 5 que dá exatamente 75? Vamos juntos? Ó, eu posso começar devagarzinho aqui, ó. 7 divide por 5. Então, 1 vezes 5 é 5. 7 menos 5 sobra 2. 2 não divide por 5, desço 5. 25. Qual o número que eu multiplico por 5 que dá 25? É o próprio 5. 5 vezes 5 é 25, então sobra 0. Ou seja, o resultado dessa divisão é 15. Ou seja, quantos quilômetros ele vai percorrer com 1 litro? Ele vai percorrer, então, 15 quilômetros. Certo? Basicamente, o que nós estávamos trabalhando aqui anteriormente. Deixa eu melhorar esse 15 aqui. Isso. Agora sim. 15 quilômetros. Tudo bem? Agora que vocês já viram vários exemplos, né, de como resolver a divisão de números decimais, agora eu vou deixar uma questão com vocês. Olha só, vamos ler o enunciado juntos. Um ciclista percorreu 4,8 quilômetros em 0,6 horas. Qual é a velocidade média do ciclista em quilômetros por hora? O que vocês vão fazer aí? A divisão entre essa quilometragem, né, e esse tempo que ele gasta para fazer essa quilometragem. Ou seja, 4,8 dividido por 0,6. Então eu vou deixar com vocês aí 5 minutinhos, tá? Para vocês resolverem essa questão e aí eu volto corrigindo com vocês. Combinado? Então vamos lá, 5 minutinhos.
Voltando, terminaram a questão. Vamos corrigir para ver se vocês acertaram. Bem tranquilo, gente. Ó, divisão básica de 4,8 por 0,6. Vamos fazer juntos. De olho na tela aí, ó. 4,8 dividido por 0,6. Galerinha, observa que depois da vírgula eu só tenho uma casa. Então eu vou ter que andar somente uma casinha para frente com a minha vírgula fora da minha chave e dentro da chave a mesma coisa. Então se eu vou andar uma casinha só para frente, basta multiplicar por 10 aqui e por 10 aqui também. Quando isso acontecer, olha o que eu vou ter. Vou fazer aqui na frente. Eu vou ter 48 dividido por 6. 48 divide por 6 e dá uma resposta exata. É a gente pensar qual número que eu vou colocar aqui embaixo da chave, que quando eu multiplicar por 6 vai dar exatamente 48. É o número 8, porque 8 vezes 6 é o próprio 48. Ou seja, qual que vai ser a velocidade média do ciclista em quilômetros por hora? 8 quilômetros por hora. Tudo certo? Bem tranquila essa questão. Só fazer a divisão com base naquilo que eu ensinei para vocês na nossa aula. Certo? Com isso, a gente consegue ver o que nós aprendemos com essa aula de hoje. Nós aprendemos a dividir números racionais em forma de fração e decimal e aplicar esse conhecimento em situações do cotidiano. Então, com isso, pessoal, vocês conseguiram ver nesse vídeo, da forma mais prática, básica, né, como resolver essa divisão com números decimais e também em forma de fração. E agora, no finalzinho, eu trouxe de uma forma mais contextualizada como a gente pode aplicar isso daí. Certo? Então, para a gente treinar um pouco mais esse conteúdo, eu vou deixar uma lista de exercícios na descrição desse vídeo. Vocês vão acessar, baixa essa lista, tentem resolver. Qualquer dúvida, perguntem o seu professor aí na sala de aula. Certo? E aí, eu vou aguardar vocês para a nossa próxima aula, para a gente continuar, né, a trabalhar com esses assuntos que vocês estão trabalhando aí em sala de aula. Combinado? Então eu fico por aqui hoje e te aguardo na próxima. Até lá!